Você já se perguntou se é possível comprovar com datas e fatos históricos que as profecias da Bíblia se cumprem com exatidão? E se eu lhe mostrasse que séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta Daniel recebeu de Deus uma contagem precisa, ano por ano, que apontava diretamente para a chegada do Messias? Esta não é apenas uma curiosidade teológica, mas uma evidência concreta de que Deus governa a história com perfeição. Hoje você vai percorrer uma linha do tempo inquebrável, confirmada por registros históricos e profecias milenares, para que veja, com seus próprios olhos, como a palavra de Deus permanece fiel e imutável. Fique até o final, porque ao entender esta profecia, sua confiança na Bíblia será fortalecida como nunca antes. No final do século VII e início do VI a.C., Jerusalém foi sitiada e conquistada pela Babilônia. O templo foi destruído e grande parte do povo judeu levado cativo. Entre esses cativos estava Daniel, um jovem de linhagem nobre, que mesmo vivendo em uma cultura estrangeira, manteve-se fiel ao Deus de Israel. Servindo na corte de reis babilônicos e depois persas, Daniel se destacou pela sabedoria e integridade. No capítulo 9 do seu livro, encontramos Daniel orando e jejuando em arrependimento, confessando os pecados do seu povo e buscando a restauração de Jerusalém. É nesse contexto que o anjo Gabriel lhe entrega uma revelação extraordinária. 70 semanas estão determinadas sobre o povo e a cidade santa, para trazer a redenção, confirmar a justiça eterna e ungir o Santo dos Santos. O termo semanas aqui não significa dias, mas ciclos de 7 anos, algo coerente com a lógica sabática da Torá, conforme Levítico 25. Gabriel especifica quando o cronômetro começa, desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. O primeiro ato régio que inaugura oficialmente esse processo é o Edito de Ciro, rei da Pérsia, conforme Esdras 1:2. Nele, Ciro autoriza o retorno dos exilados, o restabelecimento do culto e a reconstrução do templo em Jerusalém, provendo recursos e reconhecendo a missão dos judeus em sua própria terra. Esse decreto é a largada profética do programa de restauração, religiosa, social e progressivamente urbana, que ao longo das décadas seguintes seria confirmado e detalhado por atos subsequentes, como as confirmações sob Dário e, mais tarde, as concessões administrativas e civis em Esdras 7 e Neemias 2. Em termos de narrativa bíblica, portanto, Ciro é o ponto de partida que cumpre a palavra do Senhor, conforme Isaías 44:45, Esdras 1:1-4, desencadeando a reconstrução do povo e da cidade. A partir desse start, o livro de Daniel descreve um desdobramento em fases, 7 semanas e 62 semanas, até a manifestação do ungido. Historicamente, vemos uma restauração em camadas. Primeiro, o culto e o templo. Depois, a vida comunitária e as estruturas cívicas. Por fim, uma longa etapa de espera que conduz à plenitude dos tempos. Esse horizonte profético não é um exercício abstrato. Ele se ancora em personagens, documentos e eventos rastreáveis. Dos registros persas às memórias litúrgicas do pós-exílio. E converge para o cenário do primeiro século, quando, sob Tibério César e a administração de Pôncio Pilatos, Jesus de Nazaré emerge publicamente, conforme testemunham os evangelhos. Quando Jesus inicia seu ministério público, identificado nos evangelhos por marcos históricos e religiosos claros, conforme Lucas 3:1-2, ele o faz como o ungido anunciado pelos profetas. A pregação do reino, os sinais e milagres, a autoridade de seu ensino e o chamado aos discípulos se dão num período que a tradição cristã compreende em torno de 3 anos e meio. Na linguagem de Daniel, que o ungido é tirado,
A crucificação em Jerusalém encerra o sistema sacrificial na sua finalidade tipológica. O véu do templo se rasga de alto a baixo e inaugura a nova aliança em seu sangue. A correspondência entre Daniel 9 e textos como Isaías 53 e Salmo 22 evidencia o padrão profético. O servo sofredor, rejeitado e morto, mas cuja obra estabelece justiça duradoura. As fontes não bíblicas corroboram o núcleo histórico. Flávio Joséfo menciona Jesus e o contexto político-religioso judaico. Tácito registra a execução sob Pôncio Pilatos. Achados arqueológicos, inscrições, moedas, edificações, enquadram os evangelhos no tecido real do século I. Ou seja, fé e evidência convergem. A Escritura fornece a moldura teológica e profética. A história, a textura factual do seu cumprimento. Ao longo dos séculos, a interpretação das 70 semanas percorreu tradições diversas. Autores antigos como Hipólito de Roma e Eusébio de Cesareia já apontavam para o Messias. Na Idade Média e na Reforma, a precisão profética sustentou a confiabilidade da Bíblia. Em tempos modernos, o escrutínio textual, do texto massorético aos manuscritos do Mar Morto, reforçou a estabilidade do texto de Daniel. Ainda que haja diferenças na forma de alinhar cada subperíodo aos marcos históricos, a teia de coerências entre decreto inicial, Ciro, restauração pós-exílica e manifestação do Messias permanece robusta. Embora o foco principal das 70 semanas esteja no primeiro advento de Cristo, muitos reconhecem que a arquitetura de Daniel oferece vetores escatológicos. A interrupção entre períodos, a expectativa de consumação e a leitura de Daniel, em diálogo com o Apocalipse, sugerem que a mesma mão soberana que guiou o passado conduzirá ao desfecho da história. Assim, compreender as 70 semanas fortalece nossa fé no que Deus já fez e nos educa para esperar com sobriedade e esperança o que Ele ainda virá a realizar. Esse drama não se desenrola num vácuo. Entre o Edito de Ciro e o século I, o mundo passou por viradas geopolíticas decisivas. O Império Persa estruturou rotas e permitiu o retorno. O Império de Alexandre legou o grego koiné, língua franca que facilitou a difusão das Escrituras e do Evangelho. A Pax Romana proveu estradas, portos e relativa estabilidade para a missão cristã. Visto à luz da providência, o palco global foi preparado para que, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, o ungido surgisse e a mensagem se espalhasse. Para a igreja do século XXI, a profecia das 70 semanas é mais do que um quadro cronológico. É um discipulado do tempo. Ensina-nos que Deus cumpre sua palavra, que a história não está à deriva e que promessas não são slogans, mas aliança. Em um mundo marcado por ceticismo e relativismo, Daniel nos convida à firmeza. Como ele, perseverar em fidelidade num ambiente cultural adverso. Como os repatriados, reconstruir culto, caráter e comunidade. Como os discípulos, seguir o Messias que cumpriu a lei e os profetas e selou uma nova aliança. Após o retorno autorizado por Ciro, profetas como Ageu e Zacarias surgem para motivar e corrigir o povo durante a reconstrução. Ageu confronta o desânimo e lembra que a prioridade deve ser a casa de Deus, enquanto Zacarias traz visões de restauração e esperança messiânica. Esses ministérios mostram que a profecia não é apenas previsão de eventos futuros, mas orientação prática para manter o povo alinhado ao plano divino no presente. Sem essa liderança espiritual, a restauração física poderia ter se transformado em mero projeto político, esvaziado de sentido eterno. Em debates sobre a credibilidade das Escrituras, a profecia das 70 semanas é uma das evidências mais impactantes. Ela combina precisão temporal, cumprimento histórico e coerência teológica de maneira singular.
Para o cristão, esse conteúdo não é apenas um estudo devocional, mas também uma poderosa ferramenta apologética para dialogar com céticos, demonstrando que a fé bíblica está ancorada em fatos verificáveis. É um lembrete de que crer não é fechar os olhos para a realidade, mas enxergar mais fundo a mão de Deus guiando a história. Essa profecia não é apenas um dado cronológico para estudiosos. Ela é um lembrete vivo de que Deus cumpre sua palavra. O mesmo Deus que planejou a chegada do Messias com precisão matemática está conduzindo a história hoje. Se ele cumpriu cada detalhe no passado, podemos confiar que cumprirá suas promessas para o futuro, inclusive o retorno de Cristo. Em tempos de dúvidas, crises e instabilidade, a profecia das 70 semanas é uma âncora para a nossa fé. E agora, ao chegar ao final desta jornada, você percebe que a linha do tempo de Deus nunca falha, e você faz parte dela. Então, se este estudo fortaleceu sua fé, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo e se inscreva no canal. E para continuar mergulhando nas revelações proféticas que confirmam a fidelidade de Deus, assista agora ao vídeo que já publicamos, o Apocalipse de Isaías, como o profeta viu o fim. Lá você vai entender como Isaías, séculos antes, também teve visões precisas sobre o fim dos tempos. Não perca, o link está na descrição e no card aqui na tela.